O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Sim, é verdade. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultado, ok? A aula de hoje: transforme a sua história em algo que as pessoas queiram fazer parte. Olha que potente esse título, né? Bom, vamos lá. Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, como merecer e manter a confiança das pessoas. E hoje nós entramos no capítulo de número 9, que se chama Compartilhe a Sua Jornada. Ok? Eu dividi o capítulo 9 em algumas partes para que a aula fique bem dinâmica e você consiga assistir no primeiro tempinho que você tiver livre no seu dia, ok? Então, hoje a gente começa o capítulo 9, Compartilhe Sua Jornada, parte 1, ok? Bom, eu começo sempre a aula fazendo uma pergunta sobre a sua vida, porque aí você vai parar o que você está fazendo, vai pensar sobre a sua vida para me responder. Automaticamente eu já consegui colocar você dentro do livro, tá? Então você presta mais atenção na aula, porque você se sente pertencente ao tema e fica muito mais fácil de você aprender o que eu quero te ensinar, tá? Então vamos lá. Eu quero saber o que faz uma pessoa escolher uma marca, né? Vamos falar de você especificamente. O que te faz escolher uma marca ou apoiar uma empresa ou acreditar numa ideia que seja? É o produto em si? É a qualidade, né, desse produto? É o preço? Ou tem alguma coisa maior acontecendo por trás disso, né? Pensa em algo que você comprou recentemente, né? Talvez você escolheu uma marca em detrimento de outras, né? Podiam ter várias outras opções e você escolheu uma marca. Por que você escolheu essa marca? Né? Pensa aí. Talvez porque aquela marca signifique alguma coisa para você, né? Ou talvez porque você se identifica com aquilo que a marca representa, correto? E talvez ainda porque de alguma forma você sente que comprando algo daquela marca você está fazendo parte de uma história, não é? Muitas vezes não é isso que acontece? Nossa, eu compro tudo daquela marca, lançou uma coisa nova, eu vou lá e compro. Eu me sinto parte daquela história, daquela marca, ok? É isso, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Entendem agora? Por que o título da aula é Transforme a Sua História em algo que as pessoas queiram fazer parte, né? Então vamos lá. Vamos seguir, né? Vamos seguir o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, chegando na primeira parte do capítulo 9. Então vamos para o livro, depois eu vou pegar esse texto, né? Eu vou esmiuçar ele com vocês, eu vou explicar para vocês qual é a mensagem que o autor está passando para você com essa sopa de letrinhas que ele colocou nesse livro, ok? E vou gerar a ferramenta de transformação que eu gero em todas as aulas, para você pegar aquele tijolinho do dia e ir lá na construção do seu sonho e colocar mais um tijolinho, tá? É para você evoluir, é para você melhorar a sua vida. Fazendo isso, você melhora a vida de quem está ao seu redor e o universo devolve, né? Para todos nós. Esse é o meu propósito com vocês, tá? Então vamos lá, capítulo 9, compartilhe a sua jornada, parte 1. Convencer esquimós a comprar gelo? Vender água do mar a um golfinho? Estimular consumidores a usarem algodão? Esta última ideia não parece ser um desafio nos dias de hoje. Olhe a etiqueta de cada peça de roupa que você tem e é bem provável que muitas, se não todas, sejam de algodão. Na década de 70, 1970, certamente isso não aconteceria. O poliéster e os tecidos sintéticos, eles estavam na moda. Não enrugavam, não manchavam e se ajustavam ao corpo. Resultado, a participação do algodão no mercado caiu para 33%. A indústria decidiu contra-atacar.
Precisava que o algodão voltasse a ser desejável. Então criou uma associação comercial, contratou firmas de publicidade e recolocou a matéria-prima no mercado. O lema que adotaram para salvar a indústria foi: algodão, o tecido das nossas vidas. Chamaram celebridades para divulgá-lo. Existe uma propaganda famosa em que a ex-apresentadora de TV Barbara Walters, vestindo uma blusa havaiana, olha para a câmera e diz: algodão, ele está tornando minha vida confortável hoje. Quando a indústria de algodão foi ameaçada, seus membros tomaram a decisão estratégica de que a melhor forma de fazer as pessoas comprarem seu fio era costurar o algodão às histórias pessoais. O algodão não era só a fibra macia, branca e fofa, matéria-prima das nossas roupas. O algodão ganhou vida ao se ligar a uma linda história. Resultado, hoje o algodão domina 2/3 do mercado de roupas. As pessoas não querem ser tratadas como commodities e, mais ainda, não querem que suas vidas sejam consideradas comuns. Elas querem se sentir importantes e a melhor maneira de demonstrar isso é permitir que façam parte de uma história maior. Pessoas e negócios que compreendem esse princípio são imbatíveis. Em 2011, a Apple estava no topo da pesquisa da revista Fortune como a empresa mais admirada do mundo, pelo 4º ano consecutivo. Parte do segredo desse sucesso é um dos mais famosos anúncios de TV da história. Em 1984, durante o Super Bowl, a grande final da Liga Nacional de Futebol Americano, a Apple apresentou pela primeira vez o seu computador pessoal, o Macintosh. O objetivo do anúncio era fazer uma distinção entre um radicalmente novo Mac, um computador que estimulava a criatividade, e a conformidade das massas, para a Apple representada pelo PC da IBM. No anúncio, uma mulher jovem e atlética entra correndo com um martelo num recinto cheio de pseudo-humanos parecidos e vestidos da mesma maneira. Ela joga o martelo numa tela e destrói uma imagem no melhor estilo do Grande Irmão de Orwell. É a aurora de um novo dia. As pessoas não serão mais tratadas como números do seguro social com braços e pernas. A personalização é a onda do futuro. Para comprovar esse conceito, não precisamos recorrer ao enorme sucesso da Apple. Uma simples marca de calçado já dá conta do recado. Blake Mycoskie fundou a Toms depois de ver uma cena que o deixou perturbado. Ele estava viajando por países em desenvolvimento quando percebeu um problema simples. As crianças não usavam calçados. E se não usavam calçados é porque tinham uma vida com privações. Assim, Blake decidiu fundar uma empresa que a cada par de calçados vendido daria um novo a uma criança necessitada. No primeiro ano, ele teve o prazer de doar 10.000 pares de calçados. Hoje, o número já passa de 1 milhão por ano. E a história não termina aí. Uma tarde, no saguão de espera de um aeroporto, Mycoskie reparou numa garota calçando um par de sapatos vermelhos, dos que ele fabricava. Sem revelar a sua identidade, perguntou sobre os calçados. A garota lhe contou toda a história por trás da marca Toms, com tanta riqueza de detalhes que poderia competir com sua própria descrição da companhia. Foi nesse momento que ele se deu conta. A verdade é que o que existe dentro desta caixa nem de longe é tão importante quanto o que ela representa. A Toms não é mais uma empresa de calçados, é uma empresa de negócios one for one, um para um, algo personalizado. Além de atrair o interesse da mídia tradicional, como as revistas Vogue, Time e People, os calçados Toms atraíram parceiros de prestígio, explica a poderosa blogueira Valéria Maltoni. Ralph Lauren, que não tinha se associado a nenhuma marca durante 40 anos, se uniu a Toms para criar a sua marca de sapatos de rugby. A agência de publicidade que trabalhava com a AT&T criou um comercial para contar a história autêntica de como Blake usava sua rede
para manter contato com a empresa e trabalhar durante as viagens. Maltoni conclui suas ponderações sobre o sucesso da TOMS com um comentário perspicaz sobre o poder desse princípio. As pessoas lembram. E quando uma mensagem é uma missão, elas contam essa história a quem quiser ouvi-la, até mesmo um estranho no aeroporto. E ao fazer isso, elas se tornam os mais ferrenhos defensores no marketing dos produtos. A lição é: a influência foi exercida. Embora as longas histórias sejam atraentes, o terreno das histórias curtas, pessoais, pode ser intimidador. Uma coisa é apresentar uma causa, uma cura ou uma mercadoria. Outra, totalmente diferente, é apresentar você mesmo. Ok? Ouro, né? Tem ouro nesse capítulo. A parte 1 do capítulo 9 a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai continuar o finalzinho do capítulo 9, tem mais uma parte, tá? E aí a gente vai entrar numa outra história, dentro do capítulo 9, parte 2. Então, agora, vamos conversar, né, sobre tudo isso. É um capítulo muito rico, porque ele é muito emocional, ele pega no sentimental da gente, correto? Então, ele funciona muito bem. Bom, então vamos lá, né? O capítulo, ele já começa com uma pergunta provocadora, né? Ele pergunta, será que é possível você convencer alguém a comprar alguma coisa que aparentemente a pessoa nem precisa, certo? E aí ele usa o exemplo do algodão, né? Então ele fala que na década de 70, os tecidos sintéticos é que estavam em alta, porque eles eram modernos, práticos, não amassavam, né? Se ajustavam bem ao corpo. E enquanto isso, a participação do algodão no mercado caiu. E a indústria do algodão tinha que reagir, né? Só que eles tinham um problema para fazer isso. Porque não bastava eles dizerem, compre algodão, né? Era necessário fazer com que o algodão voltasse a ser desejável para a população. E aí, então, a indústria tomou uma decisão muito estratégica, criou uma associação comercial, contratou empresas de publicidade, né? E lançou uma nova mensagem. Algodão, o tecido das nossas vidas. Então, você percebe a mudança? O algodão, ele deixou de ser apresentado só como uma matéria-prima de fazer roupa. Ele passou a fazer parte das histórias das pessoas. Então, as celebridades foram usadas para mostrar esse produto dentro de uma situação pessoal delas, né? Deu até o exemplo da Barbara Walters, né? Que apareceu numa propaganda falando sobre o conforto que o algodão tinha na própria vida dela. Então, o que o livro está querendo te ensinar com a história do algodão? É simples, que quando um produto entra dentro de uma história, ele deixa de ser apenas um objeto, né? Um produto. Ele passa a representar alguma coisa na vida daquela pessoa. Olha o primeiro bingo aí, tá? Essa ideia ela é muito poderosa e ela não é só para o algodão, né? Ela é poderosa para qualquer pessoa que queira influenciar os outros. Porque você não quer apenas receber uma informação, você quer encontrar um significado naquilo, né? Você quer sentir que aquilo tem relação com a sua vida, você quer sentir que você faz parte de algo maior. Então, o resultado dessa estratégia foi muito expressivo, né? O livro conta que o algodão voltou a conquistar espaço e ele passou a dominar grande parte do mercado de roupas novamente. Só que o ensinamento, gente, disso vai muito além do algodão. O algodão foi um exemplo, né, que o livro usou. E aí ele traz uma ideia fundamental que é esse ensinamento, né? Ele fala que as pessoas não querem ser tratadas como commodities, né? Elas não querem sentir que a vida delas é comum, é insignificante. Elas querem se sentir importantes. Quem não quer, né? É isso que o livro está te ensinando, que uma das formas mais poderosas de você fazer alguém se sentir importante é você permitir que essa pessoa faça parte de uma história maior. Bingo? Olha que bingo, né? Então agora, vamos pensar, né? Quantas vezes que você já desejou fazer parte de alguma coisa maior?
Seja uma comunidade, uma causa, um projeto, né? Uma transformação, uma história qualquer. Quantas vezes você não desejou fazer parte daquilo, né? Quando você sente que tem um significado por trás daquilo que você faz, a sua relação muda. Porque aí você não está mais só comprando, né? Você não está só participando. Você agora está contribuindo para uma coisa que você considera que é maior do que você mesma. É uma causa, né? É exatamente essa lógica que o livro traz agora quando ele fala da Apple. Né? O livro vai contar então que em 2011 a Apple estava no topo da lista, né, das companhias mais admiradas do mundo. Só que o trecho ele vai voltar ainda mais no tempo, ele vai voltar em 1984, né, durante o Super Bowl, que é uma das ocasiões esportivas mais expressivas dos Estados Unidos, né? A Apple vai e apresenta o Macintosh, que é o computador pessoal dela, né? Por meio de um anúncio que se tornou histórico, né? O objetivo da Apple não era chegar e dizer, esse computador tem tal característica. Não, a mensagem dela era muito maior. Esse anúncio, ele apresentava uma oposição, né? Entre aquilo que era radicalmente novo, personalizado, e a conformidade que existia até então no momento nas massas populacionais. Então, de um lado, tinham as pessoas que eram iguais, né, semelhantes entre si, e do outro tinha uma mulher jovem, atlética, né, entrava naquele ambiente, destruía aquela tela que representava aquela conformidade. Então, a mensagem ali, ela era muito clara. Qual era? É de que existe uma escolha, né? Você pode simplesmente seguir o padrão ou você pode fazer parte de algo maior, de algo novo, uma nova maneira de viver e de pensar. Então, o que o livro está te ensinando com a história da Apple, né? Ele está te ensinando que a Apple não estava vendendo computador. A Apple estava convidando as pessoas a se identificarem com uma nova ideia. Olha o bingo aí de milhões, ok? Você percebe como é que isso muda a relação, né, de consumo? Então, assim, um computador é um produto, mas e a criatividade? Não, a criatividade é a identidade da pessoa, né? Ser livre, ter liberdade é uma identidade, ok? Ter a sua individualidade, algo seu personalizado, é uma identidade. Então, quando alguém acredita nisso, esse produto, ele passa a representar uma coisa muito grande, né, sobre quem aquela pessoa quer ser. Então, a pessoa quer ser criativa, quer ter liberdade, quer ter individualidade. Então, ela precisa desse computador. Entendem? E assim, a gente não precisa olhar para uma das maiores empresas do mundo para entender isso, não. O livro traz uma coisa muito mais simples, né? Fala da Tom's. O dono da Tom's, o Blake Mycoskie, né? Ele fundou essa empresa quando ele viu uma realidade que deixou ele perturbado quando ele viajou para um país em desenvolvimento, né? Ele percebeu que ali muitas crianças não tinham o que calçar. Então ele decidiu criar um modelo de negócio em que para cada par de sapato que ele vendia, outro ia ser destinado para uma criança necessitada. Eu não sei se era um par ou 2 pares, né? Não me recordo agora. No primeiro ano, ele conseguiu doar 10 mil pares de calçados. E depois esse número só foi crescendo, né? Só que tem uma coisa que eu acho que é muito mais importante do que a história em si. É que o Blake foi num aeroporto para fazer uma viagem, viu uma garotinha usando um sapato dele, né? E ele não falou quem que ele era, começou a conversar com ele e perguntou sobre o sapato. E aí, o que a garotinha contou? Não falou nada sobre o sapato, contou a história da empresa, com todos os detalhes, né? A história que a menina contou tinha tanto detalhe que competia até com a história que ele, o próprio dono da empresa, contava quando ele descrevia a empresa, né? Então, eu quero que você imagine essa cena. A pessoa que está usando o produto, ela conhece a história por trás do produto. Ela não conhece apenas o produto, ok?
Ela conhece o significado que tem aquele produto. E só naquele momento que a ficha dele caiu e ele percebeu que o que estava dentro daquela caixa não era tão importante quanto o que aquela caixa representava. Era uma causa, era uma história muito maior do que simplesmente calçar sapatos, né? O que o livro está ensinando hoje com a história da Thomas? Ele está ensinando que quando as pessoas entendem uma história, elas podem deixar de ser só uma consumidora, né? Elas passam a ser participantes daquela história. Elas querem fazer parte. Olha o bingo aí. E eu acho que é por isso que a Thomas conseguiu atrair tanta atenção, né, da mídia, de vários parceiros importantes, porque a história, ela podia ser contada, repetida, compartilhada, né, incorporada pelas pessoas. E aí tem uma blogueira que o livro fala, Valéria Maltoni, que resumiu isso de uma maneira muito poderosa, na minha opinião, né? Ela fala que quando uma mensagem representa uma missão, as pessoas vão lembrar, porque é algo nobre, é algo maior, né? E aí quando elas lembram, elas contam para outras pessoas, elas contam até para desconhecidos, né? E aí o livro cita que elas contam até para pessoas desconhecidas no aeroporto, né? Que foi o que aconteceu. Então, assim, aquela garota do aeroporto não estava fazendo uma apresentação comercial para vender um sapato. Ela estava contando uma história que ela acreditava. Que foi por isso que ela quis comprar aquele sapato daquela marca, certo? Então, o que o livro quer dizer? O que você pega para a sua vida hoje? Que a influência, ela é muito mais potente quando você não sente que você está sendo convencida, né? Mas sim quando você tem vontade de compartilhar aquilo que você está acreditando. Bingo! É natural, acontece de forma natural, você não precisa forçar, convencer ninguém a nada, né? A pessoa pede para fazer parte disso, ok? Então agora eu vou jogar para a sua própria vida. Então pensa assim, ó, você tem uma história, né? Todo mundo tem. Só que tem uma diferença entre você ter uma história e você saber compartilhar a sua história, né? E aí eu acho que é aqui que o livro começa a te levar para uma questão mais profunda, porque contar uma história sobre uma causa, sobre uma empresa, pode até parecer fácil, né? Porque você vai falar sobre a missão da empresa, sobre o problema que a empresa resolve, sobre a transformação que a empresa gera, né? Só que tem uma coisa que é muito mais íntima, que é falar de você, né? Apresentar a sua jornada, mostrar de onde você veio, contar o que você viveu, compartilhar aquilo que fez você se tornar quem você é. E isso pode ser assustador para muita gente, né? Então, o livro está te mostrando que uma coisa é você apresentar uma ideia e outra coisa é você colocar a sua história diante das pessoas, ok? Bingo? E eu acho que talvez seja exatamente por isso que tanta gente esconde a sua própria história, né? Às vezes você pode pensar, a minha história não é interessante, porque eu não passei por nada extraordinário, né? Então ninguém vai querer ouvir, porque a minha vida é comum, né? Mas eu quero que você observe o que os exemplos que esse capítulo traz, o que eles estão te ensinando, né? Eles estão te ensinando que o poder não está no tamanho da história. O poder está no significado que essa história carrega, entendem? Então o algodão, ele deixou de ser apenas uma fibra, né? A Apple deixou só de apresentar um computador, a Thomas deixou só de vender sapato. Em todos esses casos, existiu uma conexão entre o que eles vendiam e uma história maior. Entendem? É sobre isso. É isso que o livro está ensinando, que as pessoas, elas não se conectam só com o que você oferece, o que você está vendendo, não. Elas vão se conectar com aquilo que você está vendendo, com o que aquilo representa. Entendem? Bingo, né? Pensando ainda em você, vamos lá. Quando alguém conhece o seu trabalho,
Essa pessoa fica conhecendo só o que você faz? Ou ela também consegue entender o porquê você faz aquilo, né? Ela consegue perceber o caminho que trouxe você até onde você está? Ela consegue enxergar no que você acredita? Porque tem uma diferença, né, gente, entre você apresentar o seu currículo e você compartilhar sua jornada. Concordam, né? Porque o currículo vai mostrar fatos. Sou formada nisso, tenho experiência nisso. É um fato, né? Agora, a jornada, ela vai mostrar o significado daquilo tudo, né? O currículo fala que você fez isso, né? E a história vai falar que foi isso que você viveu, foi isso que te transformou e é por isso que hoje você faz o que faz. Não é maravilhoso isso? É sobre isso esse capítulo, né? Ele fala que ele está explicando que quando você compartilha a sua jornada com autenticidade, você deixa de ser apenas uma pessoa que está apresentando uma ideia. Você passa a ser alguém com quem as outras pessoas podem se identificar. Gente, identificação é muito poderoso, né? Porque talvez alguém está vivendo hoje uma coisa que você já viveu, né? Talvez a pessoa está começando, está insegura, está procurando uma direção. E aí, quando você compartilha uma experiência sua, essa pessoa, ela pensa, eu também posso, né? Ela conseguiu. Eu tô passando pela mesma situação. Eu também posso, né? Mas ela não pensa isso porque você é perfeito, por isso que você conseguiu. Não. Ela pensa isso porque a sua história mostrou para ela que existe um caminho, que tem um jeito. E eu acho que essa diferença é muito importante. Eu tenho que citar isso aqui, né? Você não precisa transformar a sua história numa narrativa perfeita. Você não precisa fingir que você sempre soube o que estava fazendo, né? Nem apagar nenhuma dificuldade para você parecer mais forte. Porque uma jornada, ela só é uma jornada mesmo porque tem um movimento acontecendo ali, né? Tem o antes, tem o durante, né? Aí tem a transformação para depois ter o depois. É sobre isso o capítulo, né? A sua história, ela vai ganhar força quando ela ajudar outra pessoa a enxergar as possibilidades que ela tem para a própria história dela. Olha que bingo de milhões. É sobre isso, gente, o livro. Talvez essa seja uma das maiores formas de influência que existem, tá? Já ouviram falar o exemplo arrasta? É isso, né? Então, você não tem que obrigar alguém a acreditar em você. Você tem só que permitir que essa pessoa encontre um significado próprio naquilo que você está compartilhando, ok? Então a garota no aeroporto, ela não precisava trabalhar para a Toms, né? Ela não precisava conhecer o dono da Toms pessoalmente. Ela simplesmente conhecia a história. Ela acreditava nessa história o suficiente para abrir a boca dela e contar essa história, replicar essa história. Isso está mostrando uma coisa muito importante. Está mostrando que quando uma história realmente conecta as pessoas, ela continua caminhando, entendeu? Mesmo quando você não está presente. A sua história continua. É como se ela ganhasse vida própria. Então, daí você pode tirar que uma história, quando ela é bem compartilhada, ela vai continuar falando por você, mesmo quando você não estiver ali naquele ambiente. Olha que máximo, isso é um bingo de milhões, tá? Né? Pensa no seu próprio nome. Se alguém te perguntasse, por que que você faz o que você faz? Você ia saber responder? Se alguém te perguntasse o que que aconteceu na sua vida que trouxe você até aqui, você ia saber contar? Né? Mais ainda, mais importante ainda, a sua história, ela ajuda alguém a compreender o significado do seu trabalho? Então, talvez você esteja tentando convencer demais as pessoas, né? Talvez você esteja explicando demais, né? As características, os benefícios, os resultados, dando muita informação para as pessoas. Mas talvez você esteja esquecendo de contar aquilo que realmente dá significado para tudo isso que você quer oferecer. É o famoso porquê. Qual é o seu porquê? Ok?
Então, o livro está te ensinando hoje com tudo isso que antes de você tentar convencer alguém sobre o valor daquilo que você oferece, mostra por que isso importa para você. Olha que bingo aí, né? Mas eu não tô falando com isso que você tem que manipular as emoções das pessoas, né? Não, eu tô falando que você tem que humanizar o que você vai apresentar, certo? Porque as pessoas, elas não querem sentir que elas estão diante de uma máquina tentando vender alguma coisa, né? Os famosos bots, os robôs, né? Não, elas não querem. Elas querem compreender quem está do outro lado. Elas querem chegar ali e encontrar humanidade, significado, uma história, né? Que elas possam reconhecer nessa história uma parte delas mesmas. E eu acho que aqui tem uma questão que talvez você precise pensar, né? Hoje em dia, você está escondendo uma parte da sua história que poderia estar ajudando alguém? Talvez por vergonha, por medo de julgamento, sei lá, por você considerar que aquela experiência é pequena, não representa nada, né? Só que aquilo que parece comum para você pode ser exatamente o que faz a outra pessoa se sentir compreendida, né? O que é pouco para você é muito para alguém que ainda nem chegou nessa fase que você tá. Então, a mensagem do livro com esse capítulo é que o que você considera apenas parte da sua vida, na verdade, pode ser a ponte que vai conectar a sua experiência com a vida de outra pessoa, né? Então, gente, compartilhar a sua jornada não é contar tudo da sua vida. É só você escolher com muita consciência o que da sua vida tem um significado para ser revelado, né? Aquilo que vai explicar uma escolha, aquilo que vai mostrar uma transformação para as pessoas. Aquilo que vai ajudar alguém a entender não apenas o que você faz, o que você oferece, mas por que o que você faz importa. É isso, né? Talvez essa seja a grande lição da primeira parte desse capítulo 9. Que influenciar não começa necessariamente quando você fala mais, né? Influenciar começa quando você compartilha alguma coisa que é verdadeira o suficiente para que a outra pessoa se reconheça ali e fala, nossa, é minha vida, ok? Então, toda essa consciência que eu criei agora com você, te perguntando como você reage a essas coisas, é exatamente essa consciência que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro. Para você ter uma mente próspera, mas não só para você aprender a alcançar o resultado que você quer, mas também para você compreender quem que você é, né? Para você reconhecer a sua própria trajetória, né? E para você transformar as suas experiências em significado, porque elas têm um significado. Não é só a grama do vizinho que é mais verde, não. Você também, se aguar a sua também fica verde, ok? Então, na cartilha Mente de Ouro, eu te ensino a fortalecer sua mentalidade, né? A desenvolver mais consciência sobre o seu comportamento, a você aprender a transformar o seu conhecimento numa atitude que vai fazer você crescer, né? Porque a sua história, ela não precisa ser perfeita para ela ter valor, porque nenhuma história é perfeita, né? Ela só precisa ser verdadeira. Ela não pode ser inventada, né? E além da cartilha, você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos e curtinhos, para todo dia você fazer um. E assim você consegue fortalecer essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter aqui comigo. Eu chamo de tijolinho do dia. É o tijolinho que você vai pegar todo dia e vai lá colocar na construção do seu sonho, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque apesar desse conteúdo ser muito curtinho, pequeno, prático, resumido, ele foi feito com muito estudo, muito conhecimento, muita dedicação e muito carinho, tá? Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários qual experiência da sua vida que ajudou a transformar você na pessoa que você é hoje. Pensa aí e responde, porque sempre tem, né? Sempre tem aquela experiência que marca a gente, ok? Antes de eu terminar a aula,
eu quero deixar o desafio da mente de ouro, porque não adianta você ter tanto conhecimento, que eu te entreguei ouro aqui hoje, mas ele só faz sentido se você colocar ele em prática, né? Então, tá na hora de entregar o seu tijolinho do dia. Então, eu quero que hoje você reserve alguns minutinhos e escreva uma pequena história da sua jornada. Eu não quero que seja longa, né? Eu quero que você comece, para servir de roteiro para você escrever isso, você vai responder 3 perguntinhas que eu vou fazer. A primeira é, o que você viveu, né? Que te marcou? O que isso que você viveu mudou em você, né? E por que aquilo que você faz hoje importa? Quando você for respondendo essas 3 perguntas, você já vai estar escrevendo a sua trajetória. Você já está escrevendo a sua jornada, né? Mas eu não quero que você tente parecer perfeita. Eu quero que você seja verdadeira. Eu não quero que você transforme a sua história numa propaganda. Eu só quero que você encontre o significado da sua jornada, ok? Depois você vai ler o que você escreveu. E aí você vai se perguntar, tem alguém que poderia se reconhecer nisso aqui que eu escrevi hoje? Se tiver alguém, compartilhe essa história com essa pessoa. Você pode compartilhar numa conversa, numa mensagem, você pode publicar, né? O importante é você dar para a sua história a oportunidade dela tocar outra pessoa. Olha que lindo! Depois você vai voltar aqui, claro, e vai contar nos comentários o que você descobriu com isso, né? Você vai aprender com isso que talvez a história que você considera comum vai ser justamente a história que alguém estava precisando ouvir e vai mudar a vida de outra pessoa, ok? É sobre isso, né? Porque você já sabe que aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Então, nessa primeira parte do capítulo 9, você aprendeu uma coisa que pode transformar completamente a maneira como você se comunica. Você aprendeu que as pessoas não querem só receber um produto. A pessoa quer um significado, né? Então você viu com a história do algodão que ele voltou a ser desejado quando ele deixou de ser apenas uma fibra e ele passou a fazer parte das histórias de vida das pessoas, né? Você também viu com a história da Apple que ela apresentou um computador, mas ela também apresentou junto uma ideia de individualidade, personalização, criatividade. E você também aprendeu com a história da Toms, que a Toms vendeu sapato, mas também construiu uma história em que cada compra de um sapato representava uma contribuição para alguém que precisava. Então era nobre, tinha uma causa, tinha um porquê, né? E talvez você esteja percebendo só agora que tem algo semelhante acontecendo na sua vida. Porque você também carrega uma história, né? Tem um motivo pelo qual você chegou até aqui. Tem experiências que moldaram as suas escolhas, né? Tem desafios que mudaram a sua maneira de pensar. Tem valores que fazem aquilo que você faz ter um significado. Talvez você tenha passado muito tempo tentando mostrar para as pessoas o que você tem para oferecer. Mas talvez agora esteja na hora de você mostrar também por que isso importa, né? Mas não para manipular ninguém, para parecer especial, para criar uma versão perfeita de você, não. Mas é para você permitir que outras pessoas encontrem aquele ponto de conexão com a sua jornada. Porque quando a mensagem se transforma em significado, ela vai ser lembrada. E aí, quando ela é lembrada, ela vai ser compartilhada. E aí, quando ela é compartilhada por gente que realmente acredita nela, a sua influência, ela vai continuar, mesmo quando você não estiver presente ali. Então, a sua história, ela não precisa competir com a história de ninguém. Ela só precisa ser verdadeira para que alguém encontre nela uma possibilidade para a sua própria vida. Então, talvez você ainda nem percebe o valor de tudo que você já viveu. Mas não descarta tão rápido a sua jornada, não. Porque, às vezes, aquilo que você chama de passado é exatamente a matéria-prima, né,
do que pode inspirar alguém no futuro. Olha que legal. Então não subestime a história que te trouxe até aqui, porque ela é muito mais valiosa do que você imagina, ok? É sobre isso o livro, é sobre isso esse capítulo 9. Tá joia? Então a aula de hoje ela termina aqui, mas eu tenho certeza que a transformação que ela gerou na sua vida vai continuar. Eu espero você na próxima aula, te lembrando sempre que tem aula nova todos os dias às 7 horas da manhã. Não perde, ok? E vou te lembrar sempre antes de terminar a aula de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.